Olá, deusas e deusos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um evento que promete transformações profundas e revelações emocionais. Eu tô falando do eclipse lunar em Peixes, que acontece no dia 17 de setembro, e se você quer entender melhor como que essa energia pode impactar a tua vida e como que você vai se preparar para esse momento, vem comigo e fica até o final do vídeo. E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. E agora estamos caminhando e cada vez mais perto do ápice da temporada de eclipses. Para quem viu o vídeo da Lua Nova em Virgem, ali eu comento que a gente já tem, né, uma abertura mesmo que é extraoficial da energia, e à medida que a gente caminha em direção à Lua cheia, a gente tem o eclipse lunar em Peixes. Para quem não sabe, o eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então é um momento muito mais voltado para o nosso interior, onde a gente descobre algumas coisas bem profundas e bem intensas em relação a nossas emoções. Então o eclipse lunar é sempre de dentro para fora e o eclipse solar, ele é mais de fora para dentro. Algo acontece e a gente tem que aí integrar essa experiência. E esse é um momento também muito interessante porque ele é o primeiro eclipse, mesmo que parcial, no eixo Peixes-Virgem. E a gente vai ter mais eclipses a partir de 2025 nesse eixo, mas eu sinto que é muito sobre uma iniciação, é como se a gente estivesse entrando num novo território, entrando em novas possibilidades, e esse eclipse ele fala sobre algo de uma cura muito profunda, de lugares muito antigos, muitas vezes vidas passadas, e também sobre deixar aí coisas que não servem mais para nossa vida. E eu digo isso porque ele faz parte da série Saru S8. Então, para quem entende um pouquinho mais de astronomia ou estuda astrologia aí nessa área do eclipse, eles entendem que todo eclipse ou começa no Polo Sul ou no Polo Norte. Então, o Sul é onde ele inicia, né? Também tem eclipses com o Norte, que daí ele começou no Norte, e ele vai fazendo todo esse caminho aí, né, durante a vida de um eclipse. E é muito interessante porque esses ciclos, eles têm assinaturas específicas, momentos de início e momentos de fim. E esse eclipse, o Sul 8, ele começa em 1718 e ele vai aí, né, por muitas centenas de anos ainda pela frente. E ele tem uma assinatura interessante porque o eclipse ele começa em Áries, bem no grau que está o Quirón agora. Então, para mim, é uma cura muito importante das nossas vidas, das nossas linhas do tempo, até da própria história da humanidade que aconteceu ali durante esse período de 1700. E aí a gente tem várias coisas, né? Inclusive Revolução Francesa, a gente tem também a queda das monarquias, a gente tem o auge delas e a queda, né? Tudo dentro desse século. E para mim é muito interessante também que a gente acesse algumas coisas sobre a nossa história pregressa que podem ter iniciado aí. Seja ela a história da nossa família, né, o que estava ali acontecendo e se desenrolando, ou a história da nossa alma, quem éramos nós nesse momento do tempo. Então eu sinto uma cura muito poderosa e agora, né, mesmo que a gente não tenha isso muito claro racionalmente, a gente está fazendo esse processo de soltar experiências, memórias, padrões que não nos servem mais, para agora a gente ir, né, em direção a esse novo momento, em direção a essa nova versão nossa aqui do presente. E esse eclipse ele tem uma energia extremamente feminina. Então, o feminino ele tem uma sabedoria muito profunda, que é essa conexão com o corpo e o espírito. E também eu sinto que tem muita coisa que a gente não vai entender racionalmente, que está além da nossa compreensão, mas é com confiança e entrega que a gente adentra esse momento tão especial que é esse eclipse lunar em Peixes. E com certeza práticas espirituais, banhos de ervas, rituais, tudo que te conecte com uma esfera mais elevada, tudo que faça você voltar para a tua sabedoria interior, vai ser extremamente benéfico. E é uma forma bem legal de a gente trabalhar com essa energia. E para isso, eu vou fazer algumas coisas bem legais esse eclipse. Eu quero trazer algumas surpresas para vocês, alguns encontros, rituais. Então, olha só a minha ideia, ver se vocês curtiram. Eu criei um formulário, que eu vou deixar aqui no link fixado, e esse formulário, todo mundo que responder ele, que é legal até para eu entender, né, melhor quem que são vocês, o que vocês precisam conhecer mais profundamente mesmo, né, quem está conectado aqui nesse canal, e ali eu vou mandar esses convites especiais e secretos diretos para vocês, o que vocês acham? Então quem curtiu essa ideia, já responde formulário e já aguarda essa semana que vem aí pelas novidades do eclipse.
Eu já adianto que tem coisa bem legal, tem grupo secreto, tem rituais personalizados, tem esse entendimento mais profundo de como que esse eclipse vai impactar a tua vida, teu mapa, e vai falar diretamente com você. Então, já se você gostou, se você sentiu de participar, né, de estar mais pertinho de mim, já preenche o formulário que vai ficar ali no link, tá bom? Vamos entender melhor essa energia que acontece no dia 16 de setembro. Lembrando que os eclipses eles já começam, né, essa energia a se manifestar um pouquinho antes e um pouquinho depois. E os eclipses, eles são momentos de alinhamento. Então, é como se tudo que tivesse desalinhado, ele vai, né, chegando no lugar onde ele devia estar. E eu gosto muito dessa temporada porque os véus da realidade eles ficam mais finos, então você consegue entender as coisas de uma perspectiva mais ampla, sem aquela visão tão condicionada, né? Então, eu gosto muito desses momentos. Esse eclipse ele acontece aos 25 graus de Peixes, enquanto o Sol está 25 graus de Virgem. E aqui a gente tem o terceiro decanato e último, né, desse eixo, e esses últimos graus de Peixes é muito sobre soltar, a liberação, e eu sinto isso muito trabalhar também com a energia que está em Plutão nos últimos graus de Capricórnio. Plutão nos últimos graus de Capricórnio é a gente firmando o nosso propósito nas terras firmes de Capricórnio. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso propósito? Onde a nossa alma e espírito quer nos levar? Então eu sinto que é um momento realmente muito poderoso. E junto com esse Sol em Virgem nos últimos graus, a gente também tem Urano em Touro nos últimos graus de Touro. E aí a gente tem um aspecto de extrema estabilidade, que é um grande trígono de terra. Então, esse posicionamento promete uma mudança significativa na nossa realidade física material. E também cria uma sustentação, uma estabilidade para esse momento dos eclipses. Então é algo assim, só de falar eu fico arrepiada, porque é realmente uma promessa, uma possibilidade de uma transformação muito profunda na nossa vida, na nossa caminhada e em termos muito práticos. Então, com certeza, isso vai reverberar como uma transformação, uma mudança bem interessante do ponto de vista material. E a Lilith, Lua Negra Lilith, está junto com o Nó do Sul em Libra. Então aí a gente tem esse lugar de acessar partes nossas que a gente não tem consciência, como se fossem pontos cegos aí, que através dessa energia a gente pode olhar e pode estar integrando e liberando. E é um processo tanto de olhar para as sombras, que são padrões que a gente repete sem perceber. Então pode ser que uma sombra minha seja, ao invés de seguir a minha verdade, eu querer agradar o outro. Então isso acaba sendo uma prioridade para mim e eu acabo me desconectando com o meu real propósito. Porque eu tenho um ganho secundário, né? Em dar prazer, em agradar o outro. Né? Ou pode ser que a minha sombra seja me colocar numa situação frágil e vulnerável. Porque eu sendo poderosa, eu sei que isso vai me causar, né, alguns tipos de problema que eu não quero lidar. Então, pelo menos, o lugar de fragilidade, vulnerabilidade e fraqueza mesmo, né? Porque fragilidade e vulnerabilidade não quer dizer uma fraqueza, mas você abrir mão do teu poder quer. Então, é nesse sentido que eu tô colocando. Então, às vezes você tem esse padrão sem perceber, mas é algo assim que a tua alma aprendeu, e talvez dentro dessa linha do tempo que eu trouxe, e que agora não faz nenhum sentido. Você pode encontrar padrões que te sirvam de uma maneira muito mais efetiva. Então é nesse sentido de olhar para partes nossas que a gente não tem consciência, acolher, conseguir amar isso, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Conseguir nos amar em totalidade, mesmo aquilo que a gente não vê como algo muito, muito bom, muito fácil de amar, então a gente acha que ninguém vai conseguir amar também. Então olhar para essas coisas, né, com um olhar de acolhimento, entendendo que isso serviu um propósito, não é por nada que isso existe, que esse padrão tá aí, mas que agora tem coisas que podem nos servir de uma maneira muito mais efetiva. Ou também, eu falo de uma sombra que é uma sombra aí de uma habilidade, de um talento que você ainda não acessou, que você ainda não conhece, ou que você conhece de relance, mas você não usou em todo o potencial. Então, isso pode ser, né, desde, vamos dizer, você tem uma super habilidade de comunicação, mas isso ainda é algo que você está, né, de certa forma, não se colocando em situações de trazer isso de uma maneira mais efetiva ou de uma maneira tão poderosa quanto poderia. Ou você tem uma habilidade espiritual, né, de conexão, e isso ainda não é uma coisa que se desenvolve no teu dia a dia. Ou você tem uma habilidade musical, mas você ainda não se dedicou a lapidar isso. Então pode ser que muitas dessas habilidades inatas e talentos que a gente já tenha dentro de nós, agora eles também sejam abertos e você possa conhecer isso e colocar no mundo com mais efetividade. E esses processos eu sinto que são maravilhosos, porque a gente percebe que é algo que a gente sempre gostou, sempre fez parte da nossa vida, mas quem sabe a gente não teve essa coragem e esse comprometimento de se dedicar a isso, a ponto que isso vire parte
da nossa experiência. Então é um momento de integrar tanto aquela sombra, né, que a gente precisa modificar o padrão e precisa liberar, quanto aquela sombra, eu vou chamar de uma sombra, nossa, nem vou chamar de nome nenhum, mas aquela sombra que é um talento, uma habilidade que precisa ser integrada. Então a sombra que precisa ser liberada e a sombra que precisa ser integrada. E eu sinto que é um momento muito especial para a gente acessar esses lugares. E uma das coisas chaves nesse momento é você ser muito paciente, muito amoroso com você, porque esse trabalho muitas vezes ele pode mexer com a nossa autoestima. Então descobrir essas coisas sobre a gente, principalmente essa sombra aí que não serve mais, muitas vezes põe a gente, né, nosso ego lá embaixo, e daí a gente fica se sentindo a pior das criaturas, e com certeza não é para isso que isso está sendo mostrado, é muito pelo contrário. Então olhar para o teu ego e falar, calma aí, tá tudo certo, a minha alma tá guiando esse processo, confia, né? Conseguir se amar mesmo no momento que você não está se sentindo aí na tua melhor versão. Então é um processo que é bem importante você estar, né, se fortalecendo, se amando e se observando bastante nesse processo para não deixar essa energia te colocar muito para baixo. Porque como a gente está no momento magnético, é natural altos e baixos. E Virgem e Peixes como signos mutáveis, a gente pode estar num dia assim, nossa, hoje estou plena, estou me sentindo maravilhosa, e no dia seguinte a gente está se sentindo assim, muito triste, muito angustiado. Então, entender que são variações naturais do processo e se permitir viver isso sem se identificar assim num nível visceral com essa energia. Então é bem interessante, né, permitir que isso faça o seu trabalho. De novo, a gente está trabalhando com a energia feminina. Então é permitir que isso venha e que isso vá sem se apegar tanto a isso. E saber que quando a gente se entrega e se rende ao processo, isso acaba sendo muito mais leve, muito mais fluido do que quando a gente resiste e briga. Então essa é uma grande dica para a gente lidar com essa energia. E tem várias práticas que podem ajudar a gente nesse momento, tem vários aí rituaizinhos, elementos que com certeza apoiam o nosso processo. Então a gente vai conversando e vai trabalhando juntos aí para a gente ter uma transformação mais positiva e mais potente e realmente que a gente possa fazer esse processo todos juntos. Uma outra energia muito forte nesse eclipse é Netuno, porque a Lua está muito pertinho ali de Netuno, e Netuno, ele fala sobre a transcendência, sobre a dissolução, sobre a gente acessar, né, as energias mais sutis, e entender que Netuno ele também coloca a gente na nossa profundidade emocional. Então, é um eclipse que talvez a gente não tenha, de novo, tanta clareza racional das coisas, porque a energia não é essa, mas que a gente se abrindo realmente para receber e para ser transformado por toda essa força que é colocada disponível para a gente acessa aí lugares muito, muito, muito poderosos. Então, essa energia da Lua com Netuno também coloca a gente nesse lugar de abertura, de se render a forças que são mais poderosas que a gente e permitir que elas façam o trabalho delas. A gente também tem a Lua perto de Saturno, a gente não tá mais numa conjunção ali tão próxima, mas Saturno ainda tá fazendo esse trabalho de trazer estruturas, de fazer o cheque de realidade. Então eu também sinto que a gente pode sentir essa pressão aí, né, para efetivamente não perder tempo, né, agarrar as oportunidades. E eu acho que vai ser super importante, mas também, né, essa energia de Netuno tá mais forte, então também saber esperar o momento certo, também saber fluir com aquilo que é possível e necessário. Então aqui tem um mix das duas energias. Mas, falando em Saturno, para mim um dos contatos e das energias e assinaturas mais importantes desse eclipse é a oposição entre Saturno e Mercúrio. O Saturno em Peixes e o Mercúrio em Virgem. O Mercúrio ele tá muito bem em Virgem, mas nessa ali, né, nesse cabo de força, né, nesse cabo de guerra entre Saturno e Mercúrio, o Saturno acaba ganhando. Então é entender que a gente precisa assim ser muito lógico, prático, responsável, que a gente precisa também não abrir demais o nosso escopo e possibilidades, que a gente precisa focar naquilo que é essencial. É um momento para a gente não perder muita energia com coisas que são supérfluas ou com coisas que não são alinhadas com o nosso futuro. Então, aquilo, a gente saber onde a gente quer chegar é muito importante nesse momento, porque daí a gente pode dividir o nosso dia a dia, a nossa rotina dentro dessas prioridades. Mas para quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe o que é essencial, pode ser um momento extremamente complicado com essa energia de Netuno e Saturno. Então, por isso que eu peço, gente, vamos junto, vamos entendendo, vamos se alinhando, porque isso pode ser realmente um momento que a gente se sente aí arrasado, assim, acha que nada vai dar certo, que tá tudo perdido, que não sabe o que fazer. Então, calma aí que a gente vai entender junto, né? Porque, e também permitir a tua alma falar o que que ela quer fazer. E dentro disso, tomar atitudes práticas e diárias para você chegar lá.
Então, essa é uma energia que também pode trazer um pouquinho mais de pressão, de ansiedade, né? Até quem tem mais predisposição a quadros depressivos pode sentir isso um pouco mais forte. Então, sabendo disso, você já vai fazendo os teus antídotos, tomando aqueles cuidados que você sabe que melhoram antes de você chegar num lugar ali que você não quer chegar. Então já vai fazendo, né, se é exercício físico, meditação, né, se é esses tempos de lazer e repouso direcionados, então vai cuidando de você para você também não sentir essa carga tão forte. E o Saturno ele fala sobre o corpo, então se possível fazer alongamentos, yoga, você poder estar soltando as articulações. Eu tenho trazido nos últimos vídeos que eu tô aí me sentindo um pouquinho dura, travada aí, e é Saturno em cima da minha lua, e eu sinto muito essa energia. Agora eu tô gravando, tô me sentindo melhor, tô fazendo essas práticas à medida do possível, mas eu trago para vocês também, ó, se você sentir que tá muito travado, já vai soltando, não deixa a energia ela chegar ali num lugar que te oprima muito e você não consiga sair. Então, já vai se cuidando. O autocuidado é essencial nesse momento. Você também criar uma rotina que te permita ali ter momentos de reflexão, ter momentos de descanso, que eu sei que não é fácil e nem sempre é possível, mas ter isso em mente e colocar ali no teu radar já vai te fazer aproveitar as oportunidades que você tem. Ah, e nós temos Júpiter, o grande benéfico também, num contato muito lindo com a Vênus. Então aqui a gente tem a oportunidade de realmente aprofundar as nossas relações, sejam elas de amizade, sejam elas amorosas, profissionais. Então, realmente trazer elas para um outro nível, em que elas realmente façam sentido, né? Em que juntos a gente consiga alcançar algo maior na nossa vida. E também é um momento super legal para quem está em busca de um parceiro ou parceira especial. Sim, meus amores, a gente está nessa janela bem interessante de oportunidade, então também se abrir para isso, saber que aquilo que você procura existe e é possível, que Deus não coloca no teu coração nenhum desejo sem a capacidade disso se transformar em realidade. Então confie naquilo que você quer e precisa e seja, né, também consciente, principalmente as mulheres aqui, de dizer não para aquilo que você não deseja, que não é aquilo que você precisa. Então muitas vezes quando a gente diz não para algo que é bom, a gente abre a oportunidade para algo que é realmente alinhado com a gente entrar na nossa vida. Então, confia aí que a gente está numa janela muito legal para atrair parcerias que realmente façam sentido na tua vida. E para quem tá num relacionamento sério, é o momento de aprofundar ainda mais, né? Se você tá aí, né, casado e num relacionamento ali mais duradouro, talvez seja um momento de você sair um pouquinho do dia a dia, da rotina e você realmente celebrar o amor e aquilo que realmente colocou vocês juntos nessa empreitada. Então é um momento bem romântico, que a dica é aproveitar mesmo com o teu mozão, com a tua mozão, para você fazer esse momento de maior conexão, de celebrar mesmo esse amor de uma perspectiva mais de alma. Então, ter momentos românticos, tudo isso pode ser assim extremamente importante para a gente também tá fazendo esse trabalho de cura, integração das energias. E com certeza a parte sexual também é uma parcela importante desse momento que a gente está vivendo. Então, também poder trazer essa sexualidade para ajudar nesse processo de integração, porque a gente sabe que quando a sexualidade é usada, né, de uma maneira sagrada, que é o que ela é, a gente também tem um processo, uma catalisação muito mais rápida. Então é também, né, por que não tá usando isso e tá celebrando o teu amor agora com mais consciência e intencionalidade. Então aí tá uma diquinha que eu acho que é uma dica bem importante para esse momento. E outra coisa interessante que a gente tem é Marte, que é a energia masculina, em Câncer, fazendo uma oposição a Ceres em Capricórnio. Então a gente tem o Marte em Câncer, querendo cuidar, nutrir, né, esperar o momento certo. O Marte em Câncer, ele não quer correr, né, ele quer se sentir confortável para tomar as atitudes. E a gente vai ter o Marte em Câncer aí por vários meses, porque esse ano, finalzinho do ano, a gente tem Marte retrógrado. Então o Marte ele chega a entrar em Leão, mas depois ele volta para Câncer. Então entender que a gente vai trabalhar essa energia por vários meses. Normalmente Marte fica 2 meses por signo, mas agora a gente vai ter ele por mais de 6 meses. Então é um momento bem importante para a gente se alinhar mesmo com a nossa energia feminina, né? Uma ação através do feminino, mas entender que é necessário fazer coisas que às vezes a gente não está tão confortável em prol dos nossos objetivos a longo prazo. E que essa oposição com Ceres em Capricórnio fala isso. A gente precisa nutrir aquilo que é essencial para criar as estruturas para o nosso futuro. A gente não pode viver um dia aí, né, de cada vez sem planejamento, sem estruturação, sem rotina. Isso não funciona, né? Como aí pessoas adultas, pessoas realizadoras, a gente sabe que isso não dá certo. Então vamos fazer o que dá certo? E tá lá Ceres em Capricórnio dizendo, olha, segue aí as regras, segue
aí aquilo que funciona, que vai dar tudo certo. E isso vai te pôr no momento de também seguir com mais tranquilidade, mais conforto. E também tem uma coisa bem legal, que a Vesta, que é o asteroide do fogo sagrado, tá juntinho com Mercúrio em Virgem. Então aí tá essa necessidade de melhoria constante, de realmente entender aquilo que é essencial pra gente, né? Lembrando que ela também está numa oposição com Saturno, então realmente entender aquilo que ilumina o nosso coração, que ilumina o nosso caminho e se comprometer com isso. E normalmente não são muitas coisas, né? A gente tem aí aquilo que realmente faz o nosso coração bater mais forte. E é nesse momento que a gente é chamado para olhar para isso, para também não perder a nossa energia, o nosso foco com coisas que não estão alinhadas com isso. Então eu gosto muito da Vesta em Virgem, eu gosto muito dela também sendo ativada por Mercúrio, deus da comunicação. Então a gente vai sentir um ímpeto maior de falar sobre isso, de comunicar, de trazer para o mundo. E eu amo como quando cada um de nós se conecta com essa paixão e traz isso para o mundo. Isso cria aí, né, uma grande rede poderosa para cada um fazer esse alinhamento com a sua missão. E quando cada um faz a sua missão, a gente entra num lugar aí, né, de abundância, de não faltar nada, porque cada um está exatamente onde tem que estar. Então eu vejo uma energia para esse eclipse muito poderosa, muito maravilhosa, com transformações profundas e ainda com essa promessa de mudanças na realidade. Então, nossa, tô assim super empolgada, tô super sentindo já, né, essas energias de mudança aí pegando a gente bem forte. Dia 2 de outubro a gente tem mais um eclipse poderosésimo, que é um eclipse solar. Então, né, segura. Então, respira fundo e bora lá viver tudo isso. E pra gente fazer um fechamento aí maravilhoso, mágico e especial, eu trouxe algumas cartinhas. Então, antes de gravar o vídeo, fiz uma meditação, me concentrei e pedi 3 cartinhas. Uma para a energia do eclipse, outra como melhor atitude e outra como aquilo que a gente deve evitar. E vamos lá, o que saiu aí nessa tiragem. A primeira carta que saiu como energia principal do eclipse foi um 9 de paus. Cara, esse 9 de paus, ele tá aí, tipo eu nas semanas anteriores, cansadaço, ele tá aí se escorando num dos paus. E essa carta, ela fala assim: por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente esteja aí sem energia, muitas vezes já, né, exausto da jornada que a gente passou, a gente está a um passo de realizar os nossos sonhos. Então não desista. O naipe de paus é um naipe que fala muito sobre luta e sucesso, luta e vitória. E a gente está a um passo de ter uma grande vitória na nossa vida, de ter uma realização assim muito importante. Então, por mais cansado que você esteja, por mais aí realmente sem energia, persiste, que vai dar boa, confia aí que o universo também está fazendo essa parte, né, de se alinhar para que as tuas ações e atitudes te levem aonde você realmente deseja. Então, persista que a vitória é certa. E a melhor atitude é uma carta que eu acho linda, que eu adoro, que é o As de Copas. Bom, Copas sempre fala sobre emoções, e o As é o começo. Então aqui fala sobre uma força emocional muito profunda, que se a gente se alinha com ela, a gente começa a ter uma bússola e um radar muito importante para navegar por essas energias. Então uma das chaves muito, muito, muito importantes desse momento é o sentir, é nos conectar com a nossa emoção, com o nosso sentir, permitir que esse movimento emocional, ele coloque a gente exatamente onde a gente tem que estar. Ele alinhe a gente com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente não quer, né? E também permitir que esse processo faça uma limpeza, uma purificação emocional. E aqui é encontrar essa paz, né? Aqui a gente tem uma pombinha representando a paz, a gente também tem as vitórias régias. Então é uma energia muito legal, trazendo essa conexão e essa limpeza emocional. E agora, a atitude que a gente deve evitar, a gente tem um 6 de ouros. Ouros fala sobre matéria e o 6 é uma carta de equilíbrio. E essa carta ela fala justamente sobre a justa medida entre dar e receber, sobre, né, o equilíbrio entre as coisas. Tanto que o personagem principal dessa carta ele tá ali com uma balança medindo. Então ele tá dando aquilo que ele tem de mais e as pessoas ali elas estão recebendo aquilo que elas precisam. Bom, essa carta como pior atitude me fala muito que a gente não pode confiar na lógica pura nesse momento. Então se a gente quiser pôr a balança, né, e ir medindo as coisas ali milimetricamente, a gente não vai encontrar a justa medida das coisas. Então, pessoal, essa é a minha visão geral sobre as energias do eclipse. Eu espero que alguma coisa que eu falei te ajude aí a navegar nesse momento tão especial. Muito obrigada pela conexão. E se você gostou do vídeo, já deixa um like, compartilha com quem você sabe que gosta desses conteúdos e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E, gente, já
preenche o formulário para a gente ficar mais pertinho e para você receber o convite especial para esse eclipse. Então eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.